tatuagem quer dizer que a pessoa é marcada, né? Aí depende do lugar onde a tatuagem está. Tem tatuagens boas e tem tatuagens ruins, né? Ela sonhou com um leão marcado nas minhas costas, grande, como se fosse uma tatuagem. Ele marcava e tive um sonho até agora que não saiu da minha mente. Esse leão deve ser um hereré. É o quê, rapaz? Um hereré. Um hereré é uma hereditariedade. Eu acredito que você faz parte do leão de Judá, né? Israel não é o leão, né? Será que você tem sangue judia? Esse leão é muito bom. A tatuagem só é ruim quando ela é macabra. E aonde ela é butada ou colocada, é o lugar da ação. Por exemplo, no peito, nas emoções, na barriga, vida financeira, na bunda, vida financeira, na genitália, vida sexual, na coxa, família, na canela, no relacionamento. Canela está ligada a relacionamento. Na mão, na ação, no braço, na força, no ombro, na autoridade. Boa tarde, Cibele, boa tarde, Deus te abençoe, seja bem-vinda, tá? Isso, meu pastor, nas costas todas era um leão grande, um leão de Judá. Eita, então você deve ter sangue judeu, grande nas costas. Todo homem grande dizia que era minha marca com Deus. Eu sou uma marca com Deus. Você deve ter sangue jujuba, sangue judeu. Como os meus bisavós, avós eram judeus, né? E eu reverencio eles. E esse DNA você pode desenvolver. Procure o sobrenome. E como é que eu desenvolvo o DNA? Orando, cantando a música, falando a língua. Ritual, right? Aí você vai falar israelense, que é uma língua difícil, muito difícil. Aí você canta em israelense, pega objetos sagrados, você tem que pegar moeda. Cadê minha moeda de Israel? Olha, moeda, esse chapéu que veio de Israel. Foi Fernando Bartolomeu que me deu. Olhe para esse chapéu. E você que é judeu irá manifestar o DNA de Juju. E você ficará forte pela estrela do planeta. Qual é o nome do planeta que tem a estrela de Israel? É Júpiter, não, Saturno. Pela estrela de Saturno, você despertará o DNA de Juju. E aí você vai manifestar o DNA de judeu. Bem, são um DNA forte, né? Porque Deus mesmo foi quem catalogou esse DNA. A maioria dos príncipes, errado ou certo, porque o príncipe pode estar errado e o príncipe pode estar certo, tem sangue juju. As grandes famílias da terra, a maioria das famílias da terra, ele tem sangue judeu. A minha bisavó era muito forte. Ela venceu o sistema dela da época, né? Ela era judia alemã. Nós veio fugindo da guerra. Antes da grande explosão, né? 1930 e alguma coisa, a gente pegou o barco e viemos para o Babil. Viemos para o Babil. Hoje a turma está pegando o barco e fugindo do Babil. Aí ela fez muito sucesso porque ela era branquinha, dos olhos azuis. Aí os homens não podiam ver mulher. Daquela época chamava-se raça puritana. Existe uma crença naquela época que a mulher do olho azul, branca, ela era puritana, era ariana. Então a mulher ariana era disputada na tapa, no tiro. Tem até filmes antigos que falam sobre essa crença. E não era uma crença alemã, era uma crença mundial do arianismo, né? Que deu também, que teve incentivo daquela, como é o nome? Aquele cara que inventou que a gente veio do macaco. Como é o nome?
Que o cara disse que a gente era uma bactéria, alguém cagou nós, a gente virou um girino, do girino virou um macaco, do macaco virou não sei o que lá, virou minha mãe, eita, pila, vai te lascar. Como é o nome dele? Ele também era Juju. Darwin. Charles Darwin. E era teólogo também, tá? Era uma lasqueira aquele Darwin. A mãe dele é que era macaca, eu não. Mas aí o darwinismo dava margem ao arianismo. Apesar daquele cara lá da Alemanha acreditar no arianismo, tá? Mas não era só ele que acreditava. Ingleses acreditavam, americanos acreditavam. Então, uma mulher que tivesse a beira dela tivesse branquinha, a beira do oi, tá? Ou seja, se ela fosse de olho azul e tivesse a beira branquinha ou vermelhinha, oxe, o cara se matava por ela, era. E aí, a minha avó era uma espécie ariana, só não era mais ariana porque ela era judia. Família judia, os sacerdotes muito brabo. E não admitia que o judeu também tem isso, sabia? O judeu reclama, mas ele tem isso, o judeu só casa com judeu. Na época da minha avó era, da minha bisavó, né? Aí a minha bisavó inventa de casar com um Tertuliano. Tertuliano Lourenço. Tertuliano Lourenço era siciliano. Aquele moreno alto, do nariz bom, do cabelo bem... O siciliano é uma mistura de romano com mouros, com os mouros, os mouros. É uma mistura de romano com mouro. E aí, meu bisavô deserdou minha bisavó, porque ela resolveu casar por amor, né? E aí a história prossegue. Ela saiu do sistema do velho, o velho era muito rico. O velho veio da Alemanha cheio de ouro, prata. Interessante, né? E aí as irmãs das minhas bisavós tudo partiram para medicina, casaram com um banqueiro. E a minha bisavó casou com um Tertuliano por amoba. Pelo quê, rapaz? Amoba. Bem, aí é outra história, né? Aí é outra história. Então, mas o velho deserdou ela. Mas a mãe dela, ou seja, a minha tataravó, ainda dava colher de ouro, caneca de ouro. Olha, hoje o cara não dá nem um caneco mais. Mas antigamente você era caneco de ouro, colher de ouro. E com isso ela sobreviveu e manteve seu marido durante muito tempo. Mas aí a véia morreu, o velho não quis conversa, deserdou total, né? E a família separou, ela se perdeu da família. A família, ela continuou na nobreza. E ela foi separada da família. Olha que história, né? Então, assim, se você quiser despertar o DNA de Jacó, você tem que ter alguma coisa de Jacó. Veja aí no nosso canal como desentupir as raízes. Como desentupir o DNA. O que, rapaz? DNA. Então você pode desentupir o DNA de César, você pode desentupir o DNA de Jacó, você pode desentupir o DNA de um leão, ou seja, de um príncipe. Em todo povo há príncipe, brasileiro há príncipe, indiano há príncipe, né? Mas os judeus, eles tiveram o DNA alterado literalmente. E o cara da Alemanha sabia. O cara da Alemanha dizia que eles tinham DNA de extraterrestre, não sei o que lá. Eles viviam atrás do sangue de Cristo, mas Deus foi quem alterou o DNA dos judeus quando Deus disse: eu vou escrever as minhas leis no teu coração. Essas leis não é só pecar, adulterar, quengar, putaiar, não. Essas leis são as leis financeiras, as leis comportamentais. Aí se você pegar um judeu e colocar ele para catar latinhas, daqui a pouco ele é socateiro. Se botar ele no crime, ele vira o chefe. Se botar no cabaré, ele vira o dono do cabaré. Então, assim, o principado tá profetizado na Bíblia, quando Jesus diz: de ti virão reis e sacerdotes. Inclusive, muitos sacerdotes, muitos pastores, muitos padres têm DNA judeu.
E são grandes padres, grandes pastores. O DNA judeu, ele se torna grande alguma coisa, nem que seja errado, mas torna grande, entendeu? Ele sai do nada e vai para tudo. Assim, a grande prova dos judeus é o Recife. O Recife não era nada. Quem era Olinda. Aí os judeus botaram a mão, o Recife cresceu, foi a maior cidade da América, do sul e do norte. Aí quando a Igreja Católica brigou com os judeus, expulsaram os judeus junto com os holandeses, tomaram tudo dele. Essa história de tomar coisa dos outros é velha. Tomaram os bois, tomaram as fazendas. A história se repete, gente. Eu vou dizer uma coisa para você. Não tem frase mais certa do que essa, que a história se repete. O que está havendo lá no Acre e tal, isso tudo já houve com os judeus aqui, nessa região aqui. Tem muitos templos que pertencem à Igreja Católica que foram feitos pelos holandeses e pelos judeus. Então eles foram para Nova York, New York. Os judeus da Paraíba, Pernambuco, que era um estado só. Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte era um estado só. Foram para New York. 18 famílias. Lá em New York tinha 1.800 pessoas só. Agora veja a bomba. Em 30 anos, Nova York se tornou a maior cidade da América. Isso é DNA forte e danado. Não é verdade? É ou não é, gente? DNA muito forte, né? Por isso que a Bíblia diz: se a tua luz, grande luz será. Se for trevas, grande trevas será. Então, esse DNA, ele potencializa, é um chamado DNA de príncipe. E Deus foi quem falou: de ti virá reis e sacerdotes. Cristo não falou se era bom ou ruim, iria ter príncipe bom e iria ter príncipe ruim. Vamos lá? Bora. Nova York é dominada pelos judeus. Os judeus só não conseguem crescer em Jerusalém. Tem um moído ali. Mas em toda parte do mundo eles crescem. Eles crescem muito. Quem manda em Nova York é a família judia. Até aquele cara da Mavel tem raça judia. O cara dos médicos, dos medicamentos, é judeu. Então você vê que eles estão em todos os lugares, na Rússia, e por incrível que pareça, até na China. Olha, porque os chineses são filhos, eles têm uma família veio de Quetura, a família de Abraão, Quetura. Quetura foi a terceira mulher oficial de Abraão. Oficial, porque ele teve várias outras. Então, para você despertar um DNA, seja ele qual for, alemão, judeu, inglês, tem um DNA muito forte, que é o viking, você tem que ter material do DNA que você quer manifestar. Esse material inclui pedra, água, objetos, comportamento, amizade. Por isso que eu fiquei tão contente quando eu recebi diretamente de Israel esse boné, Fernando Bartolomeu, e também esse chofar. Eu não sou judeu, porque eu sou nordestino, mas eu tenho sangue, então eu posso manifestar o DNA deles, tá? Tudo é DNA. Você pode pegar uma pessoa e botar na melhor escola da sua cidade. Se ele for burro, ele vai continuar burro. E se você pegar um cara do DNA bom e colocar numa escola dessa de prefeitura, ele se torna o maior. O DNA é quem manda. A escola faz parte, né? Mas se o guri não despertar DNA, os guris tão lesos que são hoje, vão ficar uma mosca morta assim. Aí você pega um judeu, dá um celular, ele vira um hacker. Ele entra na NASA. Aí você pega um cara sem DNA, dá um celular, ele fica vendo bunda de mulher e... Oxi! Eu me lembro de um rapaz. Mas isso é tudo. Tem que segurar meus filhos também. Os guri hoje estão tudo viciados em celular.
A gente chega nos cantos, os guritão, as meninas doidas pra eles meter a mão e eles... Oxe, lascou. É tudinho, velho, tudinho. Na época da gente, a gente metia a mão nas meninas, ai, para, não, só um pouquinho, não, para, era. Mas hoje não, é só no celular. Então, mas você pega um judeu, bota no celular, ele vira hacker. Ele entra na NASA, o DNA é que manda em tudo. Gostou? Na minha época não tinha celular, a gente não tinha como, a gente não metia a mão em celular, só metia a mão nas meninas. As meninas diziam, para que eu vou dizer pro meu pai, tá? Não, só um pouquinho eu deixo. Não, para. Elas gostavam, deixa de frescura. Ela mandava dizer que para dizer que é direita. E era. A gente metia a mão, era uma briga danada, parecia Muay Thai, não tem Muay Thai? A gente... E elas, para. Aí o cara parava, ela... Aí encostava, o cara... parecia um goleiro, era tanta tapa que o cara levava, mas não doía não, que era tapa de amor. Olha, era tapa de amor. Para, não conta pro meu pai, bicho safado. Tá bom, eu paro. Aí a mão. Aí o cara tirava a mão e ainda ficava batendo no ar. Oxe, tu tá batendo em quê? Aí já tirou a mão, foi. Tá. Era pra ela dizer que era direita, né? Ai, meu pai. Era até boa essa época. Eu não fiz isso, não. Os meninos que faziam, eu vi os meninos fazer, tá? Que eu sempre fui muito direito. E era beliscão, puxão de cabelo, cheiro. Era bom demais, homem. As meninas gostavam, elas diziam assim, as mãos bobas era. Mas as gurias não sabiam lutar karatê, o cara. E elas. Aí o cara metia a mão, ele. Pá. Mas era tão bom, meu amigo, era umas cacetadas tão boas, era. Hoje é só a dedada no celular, né? Vem Maria! Eu falava para que eu gosto. Eita! É dessa época também, tá vendo? Teve um aí que foi verdade. Era uma luta de Muay Thai, hein, Genilson? Era uma luta de Muay Thai, era bom demais, velho. Era. Bem assim, quem fazia? Porque eu era um cara direito, eu nunca fiz isso, tá? Nunca. Vige! Mentira. Barabara, mentira. Elas gostavam, tá? Mas quem é doido de fazer isso hoje? É melhor meter o dedo no celular mesmo, Mas aí você pega um cara com DNA. Aqui na minha cidade tem um cara que tem o DNA da pílula. Assim que saiu o celular e o computador, esses caras, meu amigo, eles entraram nos bancos tudinho, arrastaram o dinheiro, aqui na minha cidade, Ficaram ricos. Ficaram podres de rico, ficaram podres. E como é que descobriram? Ninguém descobriu eles. Só descobriram o seguinte, que nas festas que ele fazia, eles queimavam dinheiro e rasgavam dinheiro. Pegava nota de 100. Aí tinha um cara, o cara rasgando nota de 100. Ele pegava o fogo assim, acendia a nota de 100 e fumava. Aí falou pro cara, o pai do cara era policial. O cara disse, estão fumando nota de 100, tá. Aí fizeram a investigação, caiu a casa, o cara arrastava dinheiro de todas as contas. Agora não arrastava muito não, arrastava assim R$3, R$4. Olha, tu pensou que isso era novo, e que isso começou lá em Babila, começou por aqui, foi. Ele não arrastava assim 10 milhões, 1 milhão não, ele arrastava só assim de cada pessoa R$10, 5. Eita, pílula! Foi. E quem entregou eles foi a festa rave, que eles levavam as menininhas começavam a mostrar a bunda, e aí eles fumavam nota de 100, dava R$1.000 pra menina. Olha! Aí teve um cara que disse, queimando nota de 100. Olha, fumando nota de 100. Aí falou pro pai, o pai policial disse, que negócio é esse? Aí na investigação descobriram.
tirava R$10, R$20 da conta. Se tirar R$10 da tua conta, você nem sabe. Você sabe? Se tirar R$10 da sua conta, sabe nada. Aí a Lilícia bateu em cima, a Lilícia. Pare, bandidos, safado, ladrões! Tá, você tem duas opções. Ficar preso. Eles, já apareceu uns 10 advogados. É inocente, os bichinhos, coitados, é inocente. Olha. Aí a Lilícia disse, você tem 2 caminhos. Escolha! Qual é esse caminho? Ficar preso e lascado e esperar que seus advogados soltem você, que claro que vai soltar rápido, ou você trabalhar para nós e ganhar um salário muito alto e morar em Babiba. Eita, pilha! Vai ter sorte na China, na Baixa da Égua, velho. O quê? Você escolhe ou ficar preso e gastar com advogado, ou a gente esquece do assunto e você trabalha para nós, tá? Eita, pílula! E aí, pastor? O que eles escolheram? Ninguém mais viu eles. Eles se mudaram da cidade, estão trabalhando em Babilha. E vai ter sorte na China, velho. Porque a polícia tava doida que os caras tirando. Os caras tiravam de R$10, de 5. Se tirar R$1 da sua conta, você nota nada. Imagina um cara tirando de 1.000, 10.000 pessoas. DNA forte danado, rapaz. Mas se você der um celular, um computador para uma pessoa que não tem um DNA forte, ele vai ver mulher nua, vai ser babebula, vai bababei, tomar banho de papapula. E fica nisso mesmo. Mas se você der para um DNA forte, meu amigo, ele... Tudo é DNA. Tudo é DNA. Isso aí não tem nada a ver com cristianismo ou judaísmo. Isso é um pacto que foi feito. E o cara pode ser do Satanás e ter o DNA forte. Vou citar um cara aqui do Satanás que tem o DNA forte. Posso citar? Aquele cara, como é o nome? O Cabra Preta. Cabra da Cabra Preta. Aquele cara mesmo. Aquele cara com 12 anos falava 3 idiomas, 4 idiomas. Inclusive o hebraico arcaico. Quantos idiomas você fala e eu falo? Hein? Com 12 anos, ele já fazia magia para voar. Olha! Pri. Era com 12 anos. Então esse cara tem o DNA da pílula, velho. Com 12 anos, eu só sabia tocar. O que eu sabia tocar mesmo? Eu nem me lembro. Tocava com a mão ou com as duas? Eu tocava com as duas. Deixa eu ver o que eu sabia tocar. Com 12 anos eu sabia tocar. Qual era o instrumento que eu tocava? Com as duas mãos ou com uma? Já falei, rapaz, com as duas. Violão. Não sabia muito não, fazia brum. Sabia tocar violão, era mais ou menos assim, não aprendi muito não. Gente, o cara com 12 anos falando 3 idiomas, hebraico, arcaico, foge da nossa nobreza. Era. Então ele era um superdotado. Ele podia ser do Satanás, do demônio, da besta fera, mas que ele era evoluído, ele era. Entendeu? E ainda morreu como padre e bispo. Bispo São Pripri. Por isso o nome São Pripri, porque ele virou São. Era. Olha, entrou no inferno, saiu do outro lado, fez aqueles livros tudinho, ainda virou crente. Vem Maria! Oxe, ainda foi pro céu. E o cara, às vezes obedecendo a Deus, ainda vai pro inferno. Virgem Maria. Vai ser príncipe. Veja aí a lei dos principados, tá? A lei dos principados. Joilson de Assis, dá uma olhada. Olha o título do vídeo, 2 pontos. A lei dos principados. A lei do principado não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver. Aí tem também, você não pode ficar assim, fulano é um príncipe, é bonzinho. Não, tem príncipe que é horrível, mas é príncipe, lascou. Entendeu? São Pripri era príncipe. Não importa qual lado ele estava, mas que ele tinha um DNA, tinha. Então, ok? Para você despertar o DNA,
você tem que ter a fé, né, para despertar o DNA, acreditar, o idioma é muito importante, objetos sagrados, relacionamento, aí você pode despertar o DNA. Isso acontece de uma forma positiva e de uma forma negativa. Tem gente que a família toda é direita e nasce um bandido, nasce um ladrão de banco. Por quê? DNA. E o perdão dos antepassados pode impedir do DNA ruim passar. Mas às vezes o DNA ruim está misturado com o DNA bom. Aí lascou. Olha, então esse leão, essa tatuagem aí, né? É uma hereditariedade que tem em você. Essa hereditariedade pode manifestar em você e também nos seus filhos, no seu marido, porque a mulher desperta DNA no marido e o marido desperta na mulher, via relacionamento, né? Que Deus desperte em nós os melhores dons, a Bíblia fala. Que Deus desperte em nós os melhores dons. Amém. Que Deus desperte em nós, o DNA é tudo. Você vê, São Pripri, um dos maiores bruxos do mundo, ele se tornou bispo. E às vezes a gente tão metido a santo não consegue ser nem presbítero da igreja. Por isso que tem gente que é ladrão, safado e vira pastor num instantezinho. E outro passa a vida toda dentro da igreja e não sai de nada. É o DNA que manda, tá? Cristo falou, Deus falou: de ti, Abraão, virão reis e sacerdotes. Então a questão de reis e a questão de sacerdote está ligada a DNA. E a prova, ninguém pode negar que quem domina o mundo são os semitas. O cara não, quem domina o mundo é os Estados Unidos, quem domina o mundo quem domina o mundo são príncipes. E aí você se engana. A China tem príncipe. Junto com Mao Tse Tung estavam vários judeus dando cobertura a eles, porque eles dão cobertura de um lado e de outro. Deus desperta em mim, no meu esposo, o melhor DNA. Exato. DNA de saúde, né? DNA de tudo. Quando o cara tem um DNA forte, de pequeno ele já traz diz que quando o espinho vai furar, já nasce com talinho. Então a pessoa que tem a pessoa tem uma tendempa. Sabe o que é uma tendempa? É a mesma coisa. Vou te mostrar outro DNA muito forte no nosso mundo evangélico, tá? Quando eu cito o nome, é elogiando, por favor. Eu não cito o nome de ninguém para pejorativo, não. Eu só cito o nome quando é elogiando. Um homem que eu mais gosto, um dos que eu mais gosto, né? Tem muitos cantores que eu gosto muito, mas a prova da força do DNA é o Nelson Ned. O Nelson Ned, ele era mais famoso do que Roberto Carlos. Roberto Carlos é famoso aqui no Brasil por causa da Goibo, entendeu? Mas Nelson Ned era mais famoso do que Roberto Carlos no mundo de língua latina. Argentina, Venezuela, Paraguai, Uruguai, Bolívia, e também em países do norte. E Nelson Ned enveredou por vários caminhos. Eu assisti o testemunho dele, e ele enveredou por vários caminhos perigosos, até que ele se converteu. Em um ano de convertimento, o Nelson Ned gravou vários LPs que foram um sucesso pleno. Na vida toda dele, até ele morrer, ele gravou aí uns 20 LPs, todos eles sucesso no mundo evangélico. E por que alguns evangélicos estão na igreja a vida toda e nunca gravam nenhum CD? É questão de principado. Tem um amigo meu que eu disse: rapaz, tu canta tão bem, grava uma fita cassete. Na época era fita cassete. Eu fui falar em fita cassete, meu filho disse: o que é fita cassete? Eu digo: é um negócio que rodava, a gente botava dentro e ela rodava. Aí o cara disse: Ave Maria, Deus tem poder, eu canto para Jesus, eu canto para Jesus. Eu digo: sim, rapaz, você canta para Jesus, grava uma fitinha, um LP,
Aí a gente compra e já ajuda você. Eu canto para Jesus, eu canto para Jesus. Tá bom, canta, tá bom, tchau, vai, tá certo. De vez em quando tá pedindo esmola aos pastores. Então, assim, é questão de DNA. O cara canta bem. Ele ficou até com raiva de mim, porque eu pedi para ele cantar, fazer uma fita. Você faz a fitinha, rapaz, e vende pra gente ficar escutando em casa. É gostoso comprar uma fitinha. Eu canto para Jesus, eu canto para Jesus, eu não canto para o homem. Eu digo, você canta sozinho no banheiro, canta no quintal, eu só vim cantar aqui na igreja, então você canta para o homem também. Eu nunca vi você cantando no meio da rua, nunca vi você cantando dentro do mato. Esse negócio de cantar para Jesus, você canta para nós também. Aí, agora grava um CD, olha, eu querendo o bem do cara. Aí quando eu vi que o cara não queria, eu disse, vá se danar. Se danei, que é uma palavra francesa, mas não compreendeu muito bem, não. Não, meu irmão, pode cantar, canta. Eu canto para Jesus, eu canto para Jesus, eu canto para Jesus. E fica pedindo esmola para os pastores para pagar o ônibus. Se tivesse um CDzinho, ele vendia o CD, ia comer seu pastel. Sim. Não, mas DNA, velho, não entra no buraco do ouvido, não entra. O cara enfia, mas não entra. Agora, se for um príncipe, o príncipe é mesmo. O príncipe, ele tem um DNA aberto. Se ele for pastor, ele vira um grande pastor. Se ele for um cantor, ele vira um grande cantor. Se ele for do outro lado, ele vira um grande bruxo. É um DNA aberto, que vem de um pacto feito com Abraão lá atrás. Cristo era príncipe e veio de pacto também. Olha, então assim, com o DNA fala muito. É bom pedir a Jesus Cristo que ilumine nosso DNA. Esse leão nas suas costas é um sonho muito bom. Mas podia ser na coxa, que é família, podia ser na barriga, mas nas costas está falando dos seus antepassados. Se danei e se lasquei, que são duas palavras francesas. Eu querendo, assim, agradar o cara, né? Olha, esse rapaz, ele realmente canta bonito, eu gostava demais de ouvir ele. Aí eu disse, faz uma fitinha cassete. Tem até um amigo meu que tem um estúdio, ele fala uma fitinha, você canta. Aí você diz, irmão, tem umas fitinhas cassete aqui, quem quiser, você vende por R$10, por 20. Aí quando terminar, você tá com o seu 100zinho na mão aí, 200, aí vai comer um pastel. Sim, eu canto para Jesus, eu canto para Jesus, eu canto para Jesus. Eu digo, você canta para Jesus e canta para o homem. Sabe por quê? Porque eu nunca vi você cantando dentro do mato, você vem cantar aqui na igreja. Então, se você vem cantar na igreja, você vem cantar para o homem também. Porque se você fosse cantar só para Jesus, você ia lá para aquele monte ali e ficava lá o dia todinho. É muita poesia, mas isso é o DNA. Bota um príncipe para você ver. O príncipe vai e bota para arrasar. O príncipe, o quê? Eu vou gravar um CD, depois eu gravo uma fita, depois eu gravo, vai embora, velho. Porque tem um DNA aberto. Não estou dizendo você, se você pegar uma mulher, jogar no caba, pega uma mulher, joga no caba, se ela tiver DNA forte, isso aconteceu em São Paulo. Trouxeram judias e jogaram no caba, lá em São Paulo. Elas viraram madame. Dentro do caba, elas arrumaram homens e se casaram e viraram madame, dona de terra, poderosas. O DNA é que conta. O DNA é que conta. Agora, tem lugares que o DNA às vezes não manifesta. Às vezes, por exemplo, o lugar que o DNA menos desperta no judeu é Jerusalém. Os judeus nunca conseguiram crescer tanto em Jerusalém. Por quê? É interessante isso, né? Os judeus construíram Nova York, gente. Os judeus que vieram aqui do Nordeste, do Recife. Tem gente que até não acredita que os judeus do Recife, que construíram o Recife, construíram New York. Mas por que eles não construíram em Jerusalém? O DNA dele é livre cá. Lá tem outros DNA que atrapalham. Olha! Olha! Então existem príncipes de todos os povos. Lembre-se, existe principado de todos, até entre os anjos. Que isso? Autoridade. E até entre os anjos existe principado. Lúcifer é príncipe. Vê se qualquer anjinho vai desafiar Lúcifer. Só quem desafia Lúcifer é Miguel. Por quê? Porque Miguel é príncipe. Príncipe com príncipe, entendeu, gente? Olha,
Deus baixa o DNA, é como se fosse um programa, um Adobe. Então, os amalequitas também têm sangue judeu. Amaleque. E aí atrapalhou tudo. Você nunca parou para pensar porque os judeus são tão ricos? O dono dos remédios é judeu, o dono dos remédios. Aquele que empresta o avião para aquele presidente é Jujuba. Mas por que eles cresceram tanto aqui fora? E por que eles não cresceram lá? Você nunca parou para pensar, não? Por que eles não construíram uma mega cidade em Jerusalém? Jerusalém ainda continua com aqueles mesmos prédios de 1900 e alguma coisa. Ele continua com aquele mesmo problema. Tem uma qualidade de vida boa, mas, né? Entendeu? É porque lá tem a mistura de DNA. Cristo falou: os principais inimigos de um homem são da sua própria família. O principal inimigo de um crente é outro crente. É difícil um católico falar de crente, mas o crente fala de crente demais. Então, às vezes o pior inimigo dos jujus são os próprios jujus. Olha, mas os judeus sempre foram escravizados em sua parentela. Nem sempre. Os judeus já foram grandes, mas ali tem um atrapalho. Ali eles não conseguem crescer. Eles crescem em todo canto, menos ali. Estuda história para você ver. Eles não conseguem crescer em Jerusalém. Mas fora de Jerusalém, eles crescem. Aqui mesmo no Brasil, teve grandes judeus. Vamos lá? Que eu gostava muito. Silvio Santos, grande judeu. O dono do Banco Safra, eu não conhecia, eu queria conhecer aquele cara, porque ele patrocinou as safras do Brasil. Era judeu. Américo Vespúcio, judeu. Mas por que eles não cresceram lá? Por que Silvio Santos não botou o SBT lá, em Jerusalém? Se ele fosse botar lá em Jerusalém, os da própria raça dele iriam destruir ele. Olha, até no cativeiro, quando Israel era presa, ele crescia. José cresceu dentro da prisão, José cresceu no buraco. Então é um DNA muito forte. Aquele cara da Alemanha dizia que era um DNA alterado por extraterrestre. Mas ele não foi alterado por extraterrestre, ele foi alterado por Deus. Todos os chefes, grandes chefes da Rússia, têm sangue judeu. O pessoal que foi lá para a China, que está em ascensão hoje, foi os filhos de Ketura também. Então a Europa, quando os judeus chegaram na Europa, a Europa cresceu muito. É uma coisa incrível. Eles botam a mão e a coisa... Mas lá em Jerusalém eles não conseguem fazer isso. Lá em Jerusalém eles não conseguem. Tá vendo? Tem algum territorial lá, alguma coisa, algum moído. Eles não conseguem. Ele é briga em cima de briga, mas eles não conseguem crescer. Pode procurar o nome dos grandes empreendedores do mundo. Eles têm sangue judeu. Mas por que eles não cresceram lá em Jerusalém? É um mistério misterado, não é verdade? Agora eu já te disse a solução. O porquê eles não cresceram em Jerusalém. Os czares eram judeus. E também aquele cara do Comumu, Joseph Stalin, o nome José Stalin. Joseph é judeu. O nome, né? Eu não sei se ele entendeu como é a coisa? Os czares eram judeus, famílias judias. Então é como se Deus tivesse criado uma elite mundial. Toda a elite mundial, de toda a elite mundial, 70% tem sangue judeu. Deus disse: de ti virá reis e sacerdotes. Mas por que eles não cresceram em Jerusalém? Porque eles não cresceram em Jerusalém. É uma coisa muito interessante, tá? Hoje é segunda-feira, então eu vou dizer amanhã, terça-feira. Essa é a primeira parte, tá?
A menina da tatuagem tem tatuagens boas e tatuagens ruins. Essa tatuagem é muito boa e é dentro da sua carne, é no seu DNA. Se você manifestar esse DNA, serás grande. Ok? Homem, diga logo. Não, eu vou dizer amanhã, tá? Mas eu já disse. É porque vocês não pegaram. Eu já disse. Porque os judeus não crescem em Jerusalém e crescem no mundo inteiro. Eu já disse. Acabei de dizer. Mas vocês não pegaram. Mas amanhã eu digo abertamente, tá? Agora bendita seja Jerusalém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.